A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando o livro de Jó. Tem muito a nos ensinar. Quando você escuta, quando você lê a palavra, quando você leva para o seu dia a dia, nas suas dificuldades, você entende que o Deus que você serve é o mesmo Deus de Jó. Você entende que Deus está no controle de tudo. Como você entende que você passa por situações diversas? Então, hoje vamos falar em Jó 12, do 1 ao 11, e terminar com Mateus 27, do 27 ao 31, onde o tema é: o tempo de Jesus não é o nosso tempo, como também o tempo de Deus. A mesma coisa, porque é uma trindade gloriosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui eu coloquei o tempo de Jesus. Pode ser o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Porque na época de Jó era Deus, não é verdade? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Jó 12, do 1 ao 11. Então respondeu Jó e disse: Jó respondeu a Zofar e seus amigos, que só sabia atacar, né? Por conta daquela situação, dizer que ele estava em pecado. Zofar falou da grandeza de Deus, mas só que foi uma ação de Satanás para que Jó se desviasse, porque Satanás tinha dito a Deus que se Jó perdesse tudo, se desviaria. Mas o Senhor é que conhece o profundo, o oculto e o escondido do ser humano. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Quer dizer, ele está dizendo, né, vocês são tão sábios, né? Tem tanta sabedoria. Porque às vezes as pessoas, por tempo de crente, julgam alguém, atacam alguém e não sabem na realidade de nada. Mas o nosso Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Então, existem motivos, minha gente, existem situações que a gente só faz nossa parte. Porque Jó, ele falava demais, ele se defendia demais. E o Senhor não queria isso. Ele tinha que passar por essa fase. E muitas vezes eu e você é assim. Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Não é interessante? Jó disse, olha, eu entendo tudo que vocês falaram, da grandeza, do poder de Deus, que Deus mata. Eu entendo tudo isso. Eu não sou menos que vocês. Ele quis dizer o seguinte, eu sou servo de Deus igual a vocês. Mas só que quando as pessoas estão num patamar mais elevado, elas se acham sábias demais. Elas falam do que elas não sabem, ela não está na casa das pessoas, mas o Senhor sabe todas as coisas. Só que aqui não era para Jó estar se defendendo, era para Jó estar só adorando. Mas a dor falava algo. E eu não estou sendo super crente de atacar Jó, porque eu não sei qual seriam minhas atitudes diante do sofrimento de Jó. Também sei que quando a graça de Deus está conosco, nós suportamos qualquer coisa. Sou motivo de riso para os meus amigos. Tem gente que ri, que zomba, que critica, não é verdade? Que eu sou honesto, que estou inocente, que orava a Deus e ele me respondia. Ele disse, sou motivo de riso, as pessoas riem de mim, eu sou honesto. Eu também orava para Deus e ele me respondia. E Deus sabia desde o início que ele era honesto. Porque Deus disse a Satanás que ele era o homem mais honesto do Oriente. Deus também respondia às orações dele. Mas naquele momento era um momento de aflição. Era um momento de dor. Porque quando ele saísse de tudo aquilo, ele sairia mais forte. Sairia um homem, sabe, com experiência para contar para outras pessoas, para aconselhar. Mas é claro que ninguém quer estar numa posição daquela. Perdeu tudo, perdeu 10 filhos, ficou com chagas. A Bíblia diz que saía pus. A Bíblia também diz que ele se coçava com caco de telha e agora eu tinha o quê? Zombaria, né? Mas ele tinha que ficar na posição de servo. Mas como humano era normal ele se defender. Afinal de contas ele não devia, né? Os que estão seguros desprezam os desgraçados. Ele quis dizer, vocês estão seguros, vocês estão bem. Quem está nessa desgraça sou eu. Vocês me desprezam acusando, condenando. E empurra os que estão para cair. Quer dizer, ainda me empurra para eu cair mais. Porque é assim. Quando o ser humano está bem, todo mundo bate nas costas.
Mas quando está numa posição elevada, quer ainda destruir mais. E esses homens, esses amigos de Jó, que se é amigo do Satanás, porque queria mostrar a Jó que sabia muita coisa, não sabia nada. Não sabia nada daquela situação de Jó, né? Então, quando a gente não sabe nada, a gente fecha a boca, que é melhor. Os bandidos têm paz em suas casas. Veja, agora Jó diz, desabafando o dia a dia, né? Os que ofendem a Deus vivem tranquilo. Ele quis dizer o seguinte, tem tanta gente que vive bem, trabalha, ganha seu dinheiro, passeia, mas não confia em Deus. Não tem compromisso com Deus como eu tenho. Embora os seus deuses sejam a sua própria força. Muitas vezes, o que é os deuses das pessoas? Dinheiro, ganância. Às vezes são os vícios, é os deuses. E ele quis dizer que esse tipo de gente era bandido, essas pessoas ofendiam a Deus porque não tinha compromisso com Deus, ainda tinha seus deuses, seus vícios, sua riqueza, muitas vezes confia na sua inteligência, né? Mas Deus fica de lado. Vai para a igreja por ir, por uma religiosidade, por um compromisso, porque gosta de ouvir os louvores, mas não tem compromisso com o Senhor. Então ele quis dizer esse tipo de gente. Ele quis dizer que esse povo estava ali e ele que servia a Deus com dignidade estava naquela situação. A Bíblia diz que o Senhor vê todas as coisas. Ele conhece o oculto, o profundo e escondido de todos nós. Porque nem eu nem você se esconde dele. Ele sabe quem serve a ele com dignidade e quem não serve. Agora tudo tem seu tempo. Mas aqui Jó estava se lamentando. E não era para ele fazer isso. Porque a gente sabe que aqueles amigos de Jó que o condenaram, depois tiveram que presentear Jó. E Deus só aceitou a oração de Jó por a vida deles. Porque com Jesus não tem suborno. Lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que ele não tem um culpado por inocente. Como também ele não tem um inocente por culpado. Mas Jó, por ser humano, era normal que ele estivesse se defendendo. Não é verdade? Não é fácil uma situação daquela, minha gente. Zofar, faça pergunta às aves e os animais e eles nos ensinarão. Veja que conversa sábia agora de Jó. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar e eles lhe darão lições. Quer dizer, os animais têm muito mais lições do que você. Do que vocês, Jó disse. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que a fez. Porque Zofar estava ali acusando Jó, né, querendo ser aquele intelectual, aquele homem que estava ali, que conhecia tudo de Deus, né? Digamos um pastor da época. Ninguém conhece quase nada de Deus, porque Deus nos surpreende. Independente da sua posição na igreja, Deus é Deus. Ele conhece todas as coisas, a gente é pó, a gente é verminho de Jacó, como ele diz. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E ele quem mantém todas as pessoas com vida. Veja que Jó rebateu, mas com sabedoria, mesmo diante de toda aquela dor. Né? Eu acredito que ele estava depressivo, mas não ficou louco, ficou com a mente normal, porque Deus é Deus. Satanás só vai até onde Deus permite. Ele ali deu uma lição a Zofar e seus amigos com essa resposta. Ele quis dizer, eu sei tudo que vocês estão falando de Deus. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Ele disse, eu sei. Eles quem mantém todas as pessoas com vida. Ele quem mantém, quer dizer, Deus mantém tudo. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, ainda chamam aqueles infelizes de amigos, e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Sabe o que eu acho lindo aqui de Jó? É que Jó não era controle remoto de ninguém. Ele quis dizer tudo isso, mas eu só aceito as palavras que eu acho certas. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava passando, ele sabia da sua integridade, ele sabia da sua honestidade. E aqueles homens queriam ensinar ele a adorar a Deus. Aqueles homens queriam atacar dizendo que ele estava em pecado. É assim. Se você está bem em todas as áreas, tem muitos para te abraçar, te ajudar, sabe? Para te elogiar. Mas quando você não está bem, quem puder dar um jeitinho para lhe empurrar, como disse Jó.
Mas Deus tinha uma finalidade na vida de Jó. Ele tem uma finalidade na sua vida, independente do que você esteja passando. Seja uma enfermidade, que o médico disse que não tem mais jeito, Deus pode botar uma vírgula e você viver anos e anos. Já vi tanto isso. Ah, não está tendo condições de pagar a faculdade do filho e da filha? É Deus. Depois ele volta. Quando dá tudo errado, é livramento. O Senhor sabe trabalhar. Mas a gente, para terminar, vamos falar de um homem santo, poderoso, que é Jesus Cristo, que passou por coisas muito piores do que Jó. E que muitas vezes a gente não quer passar por luta. Irmãs, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. É Jesus Cristo, você também vai vencer. Nada é para sempre. Para sempre é o poder de Deus. A Bíblia diz, passa céus e terra, mas as minhas palavras não passam. Glória a Deus. Aqui em Mateus 27, do 27 ao 31, veja o que Jesus passou por mim, por você, por Jó e pela humanidade. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Pensa o que Jesus não passou na mão dessas autoridades. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Tiraram a roupa. Humilhação. Será que ele não podia se defender? Um anjo só destruiria tudo e todos. Mas tinha um propósito. Ele estava ali para salvar a humanidade. Lembra o que ele disse a Deus? Pai, me abandonaste, mas seja feita a tua vontade. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, irmão. O Senhor sabe o que faz e o que permite. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinho e a puseram na sua cabeça, colocaram um bastão na sua mão direita, aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo, viva o rei dos judeus. Um bastão quem tinha era o rei, mas ali era uma questão de zombaria, né? De escarnecer o nome do Senhor. E comigo e com você, o que é que não fazem? Só que quando a pessoa faz isso, é instrumento de Satanás. Você que gosta de zombar, de rir, está sendo instrumento maligno. Seja instrumento do Senhor. Cuspiram nele, pegavam um bastão, batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas e em seguida o levaram para crucificar. Irmãs, será que alguém aguentava isso? Só com a graça de Deus, né? Porque ele disse a Paulo, minha graça te basta. Então, quando você está numa luta muito grande, mas você serve ao Senhor com graça, com dignidade, a graça dele está em cima de você. Mas lembre-se que Jó, o que passou, era um propósito do Senhor. E na hora certa, grande foi a honra. A Bíblia diz que na casa do Senhor tem vaso de honra e de desonra. E é verdade. Mas muitas vezes você é vaso de honra e está sendo escarnecido. Mas é permissão do grande. Ele tem um propósito com tudo isso. A Bíblia diz, passa céus e terra, mas a minha palavra não passa. Aleluia, glória a Deus. Fica firme na fé. Não deixa Jesus por conta das adversidades da vida. Tem um céu te esperando. Lembra que foi Satanás que apontou Jó, mas o Senhor estava ali no controle de tudo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eu amo falar disso. Na primeira vez que eu li, eu fiquei encantada. Que o Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Das piores coisas. Satanás é tão desgraçado que nem a chave do abismo, que é a casa dele final, ele tem. Quem está com controle? O Senhor da glória. O Senhor estava com Jó. Jó estava se explicando demais. Não precisa. Quem nos justifica é o Senhor. E lembre-se, o tempo de Jesus não é o seu tempo, nem o meu. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.